Olá, minhas caras, meus caros, olá, meus tomatinhos. Vamos então agora continuar, espero terminar nossa discussão pelos silogismos aristotélicos, né? Chegando na parte que é a mais central, mas que também é mais fácil. Vamos dizer, eu acho mais fácil porque ela é decoreba, né? Dá para entender o que o Aristóteles quer dizer, mas eu gostaria que vocês decorassem, que vocês considerassem isso como uma decoreba, não no sentido de uma decoreba idiota, mas porque as regras que o Aristóteles vai oferecer, na verdade, uma versão bem, digamos assim, depurada e simplificada de regras que a gente pode extrair de todo o tratamento que o Aristóteles faz, dos silogismos lá nos primeiros analíticos, né? Elas podem ser expressas em 3, 4 linhas, e a gente tem uma propriedade que permite descobrir quais silogismos são válidos ou não, que a gente pode expressar com 4 letras, como eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o ponto é o seguinte, o que a gente quer agora? A gente quer fazer testes de validade, tá? A gente quer descobrir não só o que é um silogismo, coisa que a gente já sabe, até como representar silogismo, coisa que, por exemplo, os diagramas de Venn ajudam a gente, mas a gente quer saber quais silogismos são válidos, tá? Vocês se lembram que a gente tem 4 tipos de proposições categóricas, né? Que se combinam 2 a 2 em grupos de 3, né? E se a gente fizer lá as contas, dá um resultado de, se eu não me engano, 256 ou 264? 256, né? Isso. 200, se eu tiver errado, vocês me xinguem, tá? Mas façam uma multiplicaçãozinha da, se eu não me engano, 256. Bom, desses aí, quantos silogismos são válidos para Aristóteles, tá? De 250 ou 260 possíveis, tá? Menos de 20, tá? Varia um pouquinho, assim, dependendo como as pessoas interpretam Aristóteles. Ah, esse aqui é válido, esse aqui não vale, ele achou que era válido, mas não é válido, tá? Mas fica lá, digamos, em uns 15, tá? Então, o que a gente tem é mais ou menos da totalidade dos silogismos, né? Menos de 10% são válidos, né? Vocês lembram aquilo que eu disse das falácias, né? Que tem muito mais jeitos de errar do que de acertar. O caso do silogismo é exatamente um caso desses, tá? E a gente vai chegar nas regrinhas, então, que eu vou dizer que são quase para decorar de tão simples, né? Não precisa nem entender, mas vamos tentar um pouco também entender como é que a gente chega lá e estabelecer um pouco os conceitos que a gente vai usar para testar a validade, né, de todas as formas possíveis de silogismo, tá? Primeira coisa, a gente pensar, né, que disso aí, obviamente, tem silogismos que a gente vai construir e que a gente sabe que são inválidos, né? Alguns homens tomam Coca-Cola, algumas Coca-Colas são gostosas, logo alguns homens não são Coca-Colas, tá? Bom, a gente sabe, obviamente percebe que uma coisa dessas é inválida, porque não faz sentido, tá? Mas nem sempre é fácil a gente perceber quando não faz sentido, né? Porque uma resposta que a gente pode dar é, olha, a gente constrói silogismos e vê se a conclusão é verdadeira, se segue das premissas, né? Primeiro, ver se a conclusão é verdadeira só em relação às premissas, né? Não é suficiente, né? Porque vocês lembram que a gente pode ter casos de argumentos que são inválidos, onde todas as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Mesmo assim, os argumentos são inválidos, né? O que a gente quer é, então, saber, bom, tem alguma regra, tem algum jeito, algum conjunto de pequenos critérios formais, operativos, tá? Regras do mesmo jeito que a gente tem regras na matemática que permitam eu calcular a validade de um silogismo do mesmo jeito que eu calculo a validade, o resultado de uma equação, ou de uma adição, ou de uma operação matemática qualquer, e a gente vai ver que justamente sim, a gente vai chegar em um conjunto muito pequeno de regrinhas, de conceitos que permitem a gente calcular e decidir, então, quando um silogismo é válido ou não. E o que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar, basicamente, saber, lembrar da nossa classificação das proposições, dos nossos 4 tipos de proposições, e daquelas expressões lá, termo médio, termo extremo, e assim por diante, tá?
Então, e agora eu vou introduzir uma propriedade, tá? Que é uma propriedade um tanto quanto difícil de ser percebida intuitivamente, mas que pode ser formulada de modo muito simples, né? Gramaticalmente, tá certo? Eu vou projetar aqui o Salmon, tá? Deixa eu achar o Salmon aqui, e vou ler a definição do Salmon e depois comento ela com vocês, tá? Aqui está nas 3 regras de validade, é isso que eu quero. É aqui que ele fala da distribuição. Tá. Então vamos lá. Ele vai dizer aqui, né? Veja aqui no texto, isso está na página 31 do PDF, página 58 do livro, tá? Há 3 regras simples que permitem estabelecer a validade de um silogismo quaisquer. Para que as regras se tornem compreensíveis, é preciso falar de distribuição. Até agora, a gente sabe que as proposições categóricas têm 2 propriedades: a propriedade da qualidade, se é afirmativa ou negativa, e a propriedade da quantidade, tá? São as 2 propriedades que eles têm e que a gente é capaz de usar, inclusive, para classificá-los. Agora, tem uma propriedade nova que está sendo introduzida. Os termos no silogismo, além de aparecerem no contexto das proposições, eles têm, pelo lugar em que aparecem em cada tipo de proposição, uma certa propriedade que se chama distribuição, tá? E a gente vai ver a definição, né? Está distribuindo um termo que diz respeito à totalidade de uma classe. Vai aparecer logo em seguida essa definição em algum momento aí, tá? Mas mais importante do que saber essa definição, está distribuído o termo que diz respeito à totalidade de uma classe, é o fato de que isso é uma propriedade formal, tá certo? Em que sentido ela é formal? No sentido de que ela pode ser, digamos assim, desconectada de qualquer significado mais concreto, né? A gente pode simplesmente dizer que um termo ao invés de dizer que um termo está distribuído, a gente pode simplesmente dizer que ele tem a propriedade T, uma propriedade catapuf, uma propriedade Shirley, tá? A gente pode chamar como a gente quiser. A gente só tem que ver se o nosso termo que aparece lá, ele é tal coisa, ele é catapuf, ele é Shirley, ele é P, ele é o que vocês quiserem, né? Ou não é. É ou não é? E a gente sabe isso simplesmente pelo lugar onde ele aparece e o tipo de proposição onde ele aparece, tá? O que eu quero dizer é, se a gente tem apenas esquemas de argumento, a gente não sabe nada do conteúdo, não sabe se está falando de cavalos, vacas, bolas, universidades e assim por diante, mesmo assim a gente pode testar a validade do silogismo simplesmente seguindo essas regras, tá? Bom, então vamos lá. Vamos voltar à ideia de distribuição. Um dado termo, como por exemplo mamíferos, pode apresentar-se em diferentes enunciados categóricos, né? Ele pode aparecer como sujeito ou como predicado de 4 tipos diferentes de enunciados categóricos. E pode ocorrer na posição termo-sujeito ou na de termo-predicado. Quando um dado termo ocorre, seja como sujeito, seja como predicado, ele pode estar distribuído ou não distribuído nessa ocorrência. Haver ou não distribuição em determinada ocorrência depende do tipo de enunciado em que o termo ocorre e da posição desse termo como sujeito ou predicado, tá? E vejam com a definição de distribuição que ele vai dar. Um termo está distribuído num enunciado categórico se esse enunciado afirma alguma coisa de cada um e de todos os elementos da classe que o termo designa, tá? Vamos ler de novo. Um termo está distribuído no enunciado categórico se esse enunciado afirma alguma coisa acerca de cada um e de todos os elementos da classe que o termo designa. Ou, um termo está distribuído quando ele diz respeito à totalidade de uma classe, tá? Uma formulação mais sintética para isso que ele está dizendo aí, tá certo? Agora vamos ver o que isso significa. E vamos ver também, particularmente, um caso em que estar distribuído ou não é um pouco contraintuitivo, tá? Em relação à nossa intuição natural do que seja essa distribuição, tá? E é por isso, então, que eu digo que a gente pode considerar simplesmente uma propriedade formal, uma propriedade, digamos assim, formal no sentido de que ela abstrai de todo o conteúdo, ela tem a ver simplesmente com o lugar
em que o termo aparece, o tipo de termo que ele é, tá? Não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito. Tá. Agora vamos lá, vamos pegar um enunciado do tipo A, o exemplo que o nosso amigo Salmon vai dar. Todos os cavalos são mamíferos, tá? Então veja, vamos investigar a distribuição de um termo, do termo em um enunciado como todo cavalo é mamífero, tá? Tem dois termos que aparecem na proposição universal tipo A, todo cavalo é mamífero. Cavalo e mamífero, tá? Bom, eu estou afirmando alguma coisa sobre a totalidade da classe dos cavalos, quando eu digo todo cavalo é mamífero? É claro que eu estou. É claro que quando eu digo que todo cavalo é mamífero, que todo homem é mortal, que todo tamanduá gosta de formigas e assim por diante, eu estou afirmando uma coisa sobre toda a classe dos homens, dos tamanduás, ou do que quer que seja o meu termo sujeito de uma proposição universal. Então a gente sabe que em proposições universais o termo sujeito tem essa propriedade de estar distribuído, tá? Ele diz respeito a toda uma classe. Tá? Ele se distribui para toda a classe, né? Ele é atribuído a toda aquela classe, tá certo? E é por isso que eu digo que é um pouco difícil entender intuitivamente, porque o termo distribuir não faz muito sentido para a gente. Depois também tem uma diferença entre propriedades distributivas e não distributivas, enfim, vamos deixar isso tudo de lado, tá? Só depois eu vou dar uma regrinha idiota para vocês decorarem tudo isso, tá? Vocês, basta lembrarem do sapato de vocês, vocês vão aprender como decorar isso, tá? Bom, agora, todos os cavalos são mamíferos. Eu sei que cavalo aparece aí, o termo sujeito aparece aí nessa universal afirmativa como distribuído. E o predicado? Eu tenho alguma informação sobre a totalidade da classe dos mamíferos? Não. Eu sei que dentro dela existem cavalos. Eu sei que são só cavalos, eu sei que o que ela engloba. Não, eu não tenho nenhuma informação, essa frase não me dá nenhuma informação sobre a totalidade da classe dos mamíferos, tá? Bom, então nesse caso eu vou dizer que o termo mamífero, que é o predicado da universal afirmativa, todos os cavalos são mamíferos, não está distribuído, tá certo? Bom, vamos passar para o segundo caso, tá? Vamos dizer, por exemplo, que nenhum peixe é mamífero. Tá. Eu tenho uma informação sobre a totalidade da classe dos peixes? Tenho, né? Eu sei que nenhum deles, se eu pegar qualquer peixe da classe dos peixes, qualquer indivíduo, qualquer elemento da classe dos peixes, ou seja, a classe dos peixes inteira está excluída, não faz parte da classe dos mamíferos. Tá certo? Bom, muito bem. E eu tenho alguma informação sobre a totalidade da classe dos mamíferos? Nesse caso, quando eu digo que nenhum peixe é mamífero? Sim, eu tenho. Eu tenho a informação de que a classe dos peixes não contém a classe, perdão, a classe dos mamíferos não contém a classe dos peixes. Ou seja, que a classe dos peixes está totalmente excluída da classe dos mamíferos e vice-versa, que a classe dos mamíferos está totalmente excluída da classe dos peixes, tá? Vejam como é que vejam como é que o nosso amigo Salmon vai mostrar isso, tá? O enunciado E, ele trata aqui do enunciado A, vocês estão vendo aqui, todos os cavalos são mamíferos, fala, olha, o sujeito está distribuído, o termo predicado está não distribuído. Ok, a gente entendeu por quê. Aqui a gente tem os termos, né? O enunciado E, nenhum aranha é um inseto, a gente usou nenhum peixe é mamífero, né? E os dois termos estão distribuídos. Então veja como ele explica. Afirma que toda aranha, cada uma delas é um não inseto, e também que todo inseto, cada um deles é uma não aranha. Então, como eu disse, isso afirma então que toda aranha está excluída da classe dos insetos e toda a classe dos insetos está excluída da classe das aranhas. Ou, no nosso caso, cavalos, peixes e mamíferos. Tá? Agora, vamos ir para dois casos que são... Deixa eu mostrar um texto dele para vocês, mesmo que seja mais chato ficar com o texto do que com minha cara. Imagino, não sei também, né? Mas, enfim, vejam lá. Agora, veja o enunciado I.
Ele dá como exemplo aqui, tá? Algumas plantas são comestíveis. Ela tem os dois termos não distribuídos. Então, o I, algumas plantas são comestíveis, ela é particular, né? Algumas plantas são, e ela é afirmativa. Algumas plantas, né? E ela é afirmativa, são, né? Então, enunciado do tipo I, particular afirmativo, os dois termos não estão distribuídos. Por quê? Eu tenho alguma informação sobre todas as plantas? Não, eu sei que algumas são comestíveis. Todas não tenho nenhuma informação. Todas podem ser comestíveis, todas podem ser azuis, sei lá. Eu não tenho nenhuma informação sobre todas as plantas. Eu tenho alguma informação sobre todas as coisas comestíveis? Não. Também não tenho nenhuma informação sobre a totalidade da classe das coisas comestíveis, tá? Isso aí também eu acho que é mais ou menos fácil de entender, tá? Agora, vamos ver um outro caso que é um pouco mais difícil, que é o enunciado do tipo O. Deixa eu aproveitar, eu já separei aqui para vocês, tá? Os enunciados categóricos na representação lá do óleo e do vento, tá? Vejam, aqui a gente tem os 4 tipos de enunciado. E aqui fica um pouco fácil, né, ver por que a gente tem informações interessantes aqui, né? Ó, quando eu digo que todo S é P, eu tenho uma informação sobre a totalidade da classe S, né? Ou seja, que nenhum elemento não existe nenhum elemento que seja S que não seja P, né? E, portanto, todo elemento de S também faz parte do grupo de P. Eu tenho uma informação sobre a totalidade desse grupo, mas não tenho uma informação sobre a totalidade desse grupo. Veja, eu não tenho nenhuma informação aqui, tá? Lembrem-se que o branquinho nos diagramas de Venn não tem informação. Eu tenho informação sobre a totalidade do conjunto S, não tenho informação nenhuma sobre a totalidade do conjunto P. Vejam aqui a universal negativa, né? Eu tenho uma informação sobre a totalidade do conjunto S, que ele está todo excluído do conjunto P, e sobre também a totalidade do conjunto P, que ele está todo excluído do conjunto S, porque eles não têm nenhum elemento em comum, né? Eu posso representar eles como duas bolas separadas, porque cada um deles está excluído do outro. Aqui, vejam só, eu tenho uma informação sobre a intersecção, né? Algum S é P, algum peixe é azul, tá? Mas eu não tenho nenhuma informação nem sobre a totalidade da classe S, nem sobre a totalidade da classe P, né? Se branco significa que eu não tenho informação, eu tenho uma informação sobre a intersecção das duas classes, eu não tenho nenhuma informação nem sobre a totalidade da classe A, nem sobre a totalidade da classe B, tá? Agora, o último caso é algum S não é P. Tá certo? E vejam como é que ele vai ser representado, tá? Vejam, a gente tem um xizinho aqui que está nas coisas que são S, mas não são P, e não tem aqui nenhuma informação, né, colocada no P. Vamos ver, então, como é que a gente pode interpretar isso. Vamos ver a leitura que o Salmo oferece, eu vou explicar isso para vocês, tá? O enunciado O, alguns filósofos não são lógicos, nada afirma a respeito de cada filósofo, de modo que o termo sujeito está não distribuído, né? Eu não tenho informação, né, sobre todos os filósofos. Alguns filósofos não são lógicos, mas o resto eu não sei, né? Pode ser que nenhum deles seja, pode ser que todos os outros sejam, né? Não sei, tá? Bom, de modo que o termo sujeito não está distribuído. Surpreendentemente, talvez afirma algo proposto de cada lógico. Para compreender o que assim acontece, examine-se o enunciado equivalente. Há pelo menos um filósofo que não é um lógico. Este enunciado não nos diz quem seja o filósofo que não é um lógico. Garante, porém, que ele existe, tá? Bom, ok. Podemos reformular a questão lá no finalzinho do parágrafo, tá? Se vocês estão com o texto aí, deem pausa, procurem. Podemos reformular a questão dizendo que o nosso enunciado O assevera que cada um dos lógicos difere dos filósofos referidos pelo enunciado. Assim, o termo predicado de um enunciado do tipo O, né, particular negativo, está distribuído. Coletivamente, o enunciado O diz que a classe de filósofos não está inteiramente incluída na classe dos lógicos. Vejam, aqui, né? Todo lógico, como é que era? Todo lógico não é filósofo, então o nosso S é filósofo e o nosso P é lógico, né? E ele está dizendo, olha, todo o nosso... Existe
um filósofo aqui, né? Muito bem. Ou seja, né, a classe de filósofos não está inteiramente incluída na classe dos lógicos. Eu tenho uma informação sobre S que me diz que existe um elemento de S que está totalmente fora de P, tá certo? Então, eu tenho uma informação sobre S, tá? Perdão. Eu tenho uma informação sobre o predicado e não tenho uma informação sobre o sujeito, né? Eu sei que existem elementos que estão da classe S que não fazem parte da classe P. Ok? Né? A classe de filósofos não está inteiramente incluída na classe dos não lógicos, né? É isso que essa informaçãozinha aqui nos diz, tá? Eu sei que esse último ponto, né, por mais que a gente tente formular de modo claro, ele não é, obviamente, evidente. Parece que a gente não tem algum tipo de informação sobre os filósofos quando a gente diz que sobre a totalidade do grupo de filósofos, quando a gente diz que algum filósofo é não lógico, né? Ou que algum peixe não tem barbatanas, tá? Mas a gente tem, sim. E o que importa não é tanto entender por que isso acontece, mas simplesmente entender qual é a classificação que resulta disso. Vamos lá. Então, vamos olhar essas 4 proposições aqui. O que a gente tem aqui é, primeiro, sujeito distribuído, predicado não distribuído. Segunda, particular universal negativa. Termo sujeito distribuído, termo predicado distribuído. Terceira, particular afirmativa. Nenhum termo distribuído, nem sujeito, nem predicado. Terceira, quarto caso. Meu filho começou a chorar aqui, eu já me perdi. Vamos lá. Quarto caso, né? Negativa. O predicado está distribuído, a gente tem uma informação sobre a totalidade do conjunto P, e o sujeito não está distribuído, a gente não tem uma informação sobre a totalidade do conjunto S, então o sujeito não distribuído, o predicado distribuído. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês a regra que garante vocês resolverem sempre a distribuição, tá? E essa regra é a seguinte, ela diz que um sapato não presta, tá? Por que o sapato não presta? Bom, os sapatos vêm em par, se você só tem um sapato, ele não serve para nada, ele não serve para você andar, ele não serve para você ir na festa, ele não serve para nada. Você precisa de 2 sapatos para eles prestar, tá? Ou, né, se a gente escrever isso em uma sigla bonitinha para vocês lembrarem, vamos colocar aqui. Vejam só. Bonitinho. Um sapato não presta. Deixa eu dar uma... O que significa um sapato não presta? Tá? Significa o seguinte, vocês podem lembrar tudo isso aqui, lembrando que proposições universais fazem o quê? Elas distribuem sempre o sujeito. Tá? Universais distribuem o sujeito. Proposições negativas distribuem o predicado, né? Universais distribuem o sujeito, negativas distribuem o predicado. Numa universal afirmativa, o sujeito está distribuído. Numa universal negativa, né, tanto o sujeito quanto o predicado estão distribuídos. Numa particular afirmativa ou negativa, o sujeito não está distribuído. Numa particular negativa, o predicado está distribuído. Tá certo? Só isso, tá? Então, cada vez que a gente tem um termo, a gente sabendo se ele é sujeito ou predicado e o tipo de proposição em que ele aparece, a gente sabe se ele está distribuído ou não, tá? Agora, vejam só. Tem algumas regras também que são importantes, tá? Em geral, uma regra importante da silogística é que do mais fraco você não pode concluir o mais forte. Tá? O que significa isso? Significa simplesmente que se você tem 2 premissas e uma é particular, a conclusão tem que ser particular. Você não pode ter uma premissa universal e outra premissa particular. Todos os homens são mortais, alguns homens jogam futebol, e ter uma conclusão universal. Todos os homens jogam futebol. Isso jamais vai acontecer. E você também não pode ter premissas que contêm, né,
afirmações negativas e ter uma conclusão que ela própria não seja negativa, tá? Então, se eu tenho premissas particulares e conclusão universal, eu já sei que está errado. Se eu tenho premissas negativas e uma com conclusão afirmativa, eu também sei que isso não vai dar certo. E como é que a gente vai formular, então, isso como regras, né? Vamos lá, vamos voltar para o Note, que vai ser o sujeito que a gente vai seguir, tá? E o Note, não, desculpa, o Salmon, que é o sujeito que ele vai seguir. E vejam só como a gente tem aqui 3 regras que permitem averiguar a validade dos silogismos que podem ser enunciadas. Em qualquer silogismo válido, o termo médio está distribuído exatamente uma vez, nenhum termo extremo pode estar distribuído apenas uma vez, e o número de premissas negativas deve ser igual ao de conclusões negativas. Ou seja, se tem uma premissa que é negativa, a conclusão também tem que ser negativa. Tá? A gente pode dizer também que se tem uma premissa particular, a conclusão tem que ser particular, tá certo? Mas não precisa, porque as regras de distribuição já dizem isso de outra forma, e a gente tem uma regra adicional para as premissas negativas, tá? E por quê? Tá? Por que isso? Leiam os primeiros analíticos do Aristóteles, tá? Leiam as explicações, os comentários maravilhosos que pessoas como, por exemplo, Boécio, Aristóteles fazem da obra lógica do Aristóteles, tá? Ou peguem alguma boa história da lógica, tá? Se vocês lerem, por exemplo, o livro do New, tá? Deixa eu lembrar de colocar isso na bibliografia, né, dessa lição. O livro do William New e Martha New, um casal de lógicos, né? O super casal 20 da lógica, né? Eles escreveram um livro famosíssimo chamado O Desenvolvimento da Lógica, em que eles explicam em detalhes por que dessas razões, dessas regras, tá? Eu não vou entrar nisso porque não nos interessa aqui a história da lógica antiga, mas sim a gente tem um sistema formal. E vejam, essas regras são formais. E vejam, eu vou aumentar até para vocês verem aqui, assim a gente poder terminar nossa lição, depois eu gravo alguns exercícios para mostrar como é que isso funciona, tá? Essas regras devem ser memorizadas, tá? Decoreba, tá? Vocês vão dizer, ai meu Deus, eu queria tanto aprender o pensamento crítico, a liberdade, ser criativo. Não, vocês vão decorar isso aí, tá? Essas 3 regras garantem que o teste de validade de qualquer silogismo. Qualquer silogismo que obedeça às 3 regras é válido, qualquer silogismo que deixe de obedecer a uma das 3 regras não é válido. Tá? Antes da gente parar, deixa eu só pegar um caso particular, vamos testar 1 ou 2 aqui, do Sócrates, mais algum, para vocês verem, tá? Como é que funciona. Depois eu faço alguns exercícios, mas só para vocês verem um pouco como funciona, tá? Vamos lá. Eu escrevi aqui para vocês 2 silogismos, tá? O primeiro é o nosso famoso silogismo da morte de Sócrates, tá? Todo homem é mortal, todo Sócrates é mortal, ou Sócrates é... Perdão, todo Sócrates é homem, né? Então, SH. E depois, então, todo Sócrates é mortal, tá? Vamos testar isso com as regrinhas de validade que a gente tem aqui, né? O termo médio tem que estar distribuído exatamente uma vez, ok? Vamos verificar isso. Deixa eu tirar aqui da frente, vou ficar só mostrando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Stop share. Isso. Vamos. Minha super. Na falta de louça, a gente fazendo o que podemos, né? O termo médio está distribuído apenas uma vez, é a primeira regra que a gente tem que aplicar. Para a gente aplicar essas regras, o que a gente tem que começar a fazer é se perguntar se o termo está distribuído ou não distribuído, tá? Então, o que eu vou fazer aqui vai ser, para cada um dos casos, me perguntar se ele está distribuído ou não. Qual é a regra? A universal distribui o sujeito, a negativa distribui o predicado. Aqui, a gente tem 3 proposições do mesmo tipo, universais afirmativas. Então, eu já sei, não preciso nem olhar que, em todas elas, o predicado não está distribuído, mas o sujeito está distribuído. Então, eu sei que... Opa, minha caneta secou. Muito bem, só para eu
eu sei que esses três termos aqui, os três termos sujeitos, estão distribuídos. Homem está distribuído na primeira ocorrência, Sócrates está distribuído na segunda, e Sócrates está distribuído na terceira. Agora, vejam só. O que eu tenho que investigar é qual é o termo médio. Tá? Aliás, a primeira regra diz, o termo médio está distribuído totalmente uma vez. Então, o que eu tenho que fazer é identificar o termo médio e descobrir se ele está distribuído exatamente uma vez. Nem 0, nem 2, nem 450, tá? Qual é o termo médio? O termo médio, vocês se lembram, é aquele termo das premissas que não se repete, perdão, aquele termo que se repete nas premissas, mas que não se encontra na conclusão, que não se repete na conclusão. Os termos que aparecem na conclusão, vocês se lembram, por sua vez, são os termos extremos. Então, os termos extremos a gente sabe que são Sócrates e Mortal, e o que sobra para a gente de termo médio é o termo homem, tá? Que eu circulei aqui, vejam. Homem, termo médio, homem, termo médio. O que a regra diz? O termo médio está distribuído exatamente uma vez. Uma vez distribuído, primeira ocorrência, porque apareceu como sujeito. Segunda ocorrência, não distribuído, porque apareceu, né, como predicado. Então, ele aparece distribuído exatamente uma vez. Até aqui, tudo bem. Até aqui, a gente tem um argumento válido. Segunda regra de validade. Nenhum termo extremo pode estar distribuído apenas uma vez, né? Se está distribuído apenas uma vez, quer dizer, é claro, no conjunto, né, dos silogismos. Quais são os termos extremos? Aqui, ó. Sócrates, né, e Mortal. Quantas vezes Sócrates está distribuído? Né? Sócrates está distribuído aqui. Uma vez na conclusão e uma vez na premissa. Então, ele está distribuído duas vezes. Ele não está distribuído uma vez. Né? Então, até aqui, tudo bem. E o outro termo extremo? Ele é mortal. Vejam só. Mortal está distribuído, né, 0 vezes. Né? Ele não aparece como distribuído nem na premissa, nem na conclusão. Então, ele não está distribuído apenas uma vez, porque ele está distribuído 0 vezes. Tá? Bom, e finalmente, o número de premissas negativas deve ser igual ao número de conclusões negativas. Como não temos premissas negativas, está correto, porque com 0 premissas negativas, nós temos 0 conclusão negativa. A conclusão é afirmativa. Se a conclusão fosse negativa, o silogismo seria inválido. Se tivesse uma premissa negativa, a conclusão seria inválida, tá? Se ela fosse positiva. Então, o que a gente tem aqui no primeiro caso é, obviamente, um silogismo válido. Ele passa todo o teste das regras. Ok, maravilha de silogismo. Agora vamos ver esse segundo aqui, tá? Todo P é F, né? Todo F é A, e logo algum F é A, logo algum P é A, tá? Por exemplo, todo palmeirense é feliz, né? Nós somos felizes. Alguns homens felizes, algumas pessoas, algumas coisas felizes são alemães, tá? Logo, conclusão, algum palmeirense é alemão, tá? Talvez vocês estejam percebendo que tem algum probleminha aí, mas você não sabe, talvez não saibam dizer se, bom, será que é válido ou não? Como é que a gente faz? A gente pode tentar ver se faz algum sentido, pensar, olha... Está difícil, né? Vamos lá, vamos continuar. Já que eu estava... Vamos aplicar as nossas regrinhas, tá? A esse silogismo aqui dos palmeirenses felizes e dos alemães, tá? Vamos lá. O termo médio tem que estar distribuído exatamente uma vez. Vamos procurar nosso termo médio. Nosso termo médio, qual é? É aquele que se repete nas premissas. Vocês podem ver aqui, né? O termo médio é feliz, tá? Esse é o termo médio, tá? Logo, os outros dois termos, palmeirense e alemão, P e A, são os termos extremos. Vamos verificar a distribuição de todos esses termos aqui, para que a gente sabe que a gente vai precisar disso. Universais distribuem o sujeito. Então, a gente sabe que P está distribuído, tá? A gente também sabe que afirmativas não distribuem o predicado, né? Então, aqui a gente tem uma particular afirmativa, né? No segundo caso, nada está distribuído, né? Não tem distribuição nenhuma.
E, finalmente, né, na última frase, a conclusão, né, algum palmeirense é alemão, né, a gente também tem uma mesma proposição do mesmo tipo, né, particular afirmativa, né, tipo I, ou seja, não é universal, o sujeito não está distribuído, não é negativo, o predicado não está distribuído, nada está distribuído. Vamos ver se as nossas regras estão obedecidas. Vamos começar pela 3, só por desencargo de consciência. O número de premissas negativas deve ser igual ao número de conclusões negativas. Ok, essa ela passa porque, como não tem zero premissa negativa, tem zero conclusão negativa. O termo médio está distribuído exatamente uma vez. Qual é o termo médio? O termo médio é feliz. E o termo médio, vocês veem, não está distribuído em nenhuma delas. Então, obviamente, a gente já violou uma regra. Se violou uma regra, a gente já sabe que esse silogismo não é válido. A conclusão pode ser falsa, mesmo que as premissas sejam verdadeiras. Agora, a outra regra diz que nenhum termo extremo pode estar distribuído apenas uma vez. E vejam, essa regra também é violada, porque aqui na primeira premissa, um dos termos extremos, P, né, que aparece como sujeito da conclusão, está distribuído. Ele não está distribuído na conclusão, ele está distribuído apenas uma vez. Logo, regra 2, violada. Silogismo horroroso, a gente pode jogar no lixo. E vejam, com essas regrinhas, 3 regras super simples, né? O termo médio tem que estar distribuído exatamente uma vez. Nenhum termo extremo pode estar distribuído apenas uma vez. E, se tem premissa negativa, a conclusão tem que ser negativa. A gente consegue testar a validade dos mais de 250 silogismos do nosso amigo Aristóteles. Como é que eu lembro da distribuição? É só lembrar que um sapato não presta, o SNP. Universais distribuem sujeito, negativas distribuem predicado. Ok, minha gente? Vamos parar de falar de Aristóteles, a gente já sabe bastante, falta mais algumas coisas. Quem sabe eu coloco uns exercíciozinhos aí de validade só para vocês brincarem com isso, tá? Mas vamos começar a tirar algumas conclusões disso e ver, né, como é que a gente pode caminhar daqui para frente, agora que a gente já tem um modelinho de lógica validamente dedutiva, ok? Tchau, tchau, meus pequenos couves de Bruxelas.